Meus irmãos, graça e paz a todos. O texto da nossa meditação nesta manhã, como vocês já perceberam pela liturgia, que está sendo conduzida pelo reverendo Luiz, vai tratar sobre o amor de Cristo por nós. E eu convido vocês a abrirem a carta aos Efésios, no capítulo 3, versículos 14 até o 19. De qualquer forma, o texto está sendo projetado aqui na frente. Efésios capítulo 3, versículos 14 a 19. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. E assim, habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Uma das melhores formas de descobrir as principais ansiedades, os principais desejos do coração de alguém é analisar o conteúdo das orações, a intensidade, os temas, a agenda, o conteúdo do que se pede no dia a dia. Todos nós oramos acerca das coisas que nos preocupam. E, evidentemente, a gente não se importa com assuntos que nós não incluímos nas nossas orações. A oração sempre expressa um desejo que vem do nosso coração. Dentre os apóstolos do Novo Testamento, Paulo sempre me chamou muita atenção. Paulo é um dos mais profundos teólogos das Escrituras, dos maiores mestres da igreja, um homem com o coração na evangelização, na tarefa de plantar igrejas, mas também um homem de muita piedade e de muita oração. Quando lemos as suas cartas, elas estão recheadas de orações em favor da igreja. E eu convido você a prestar atenção nas orações que o apóstolo Paulo faz, geralmente no início das cartas. Você, por exemplo, não vê Paulo orando por libertação, prosperidade financeira. Veja que ele vai concentrar as suas petições, as suas orações em favor da igreja nas bênçãos espirituais. Ele se preocupa com a espiritualidade da igreja e não nas bênçãos materiais. A gente vê que os assuntos da eternidade empolgam mais a sua alma do que esses assuntos terrenos, desses assuntos, do que esses assuntos passageiros, temporais. E aí a gente pergunta, temos que perguntar a nós mesmos, o quanto das nossas petições que geralmente apresentamos a Deus se assemelham aos pedidos que o apóstolo Paulo faz em favor da igreja, o quanto eles distam das petições, dos temas que o apóstolo Paulo coloca nas suas orações diante de Deus. Suponha, por exemplo, e eu acho que é assim, que 80%, 90% das nossas petições pedem a Deus. Seja sincero com você mesmo. A gente pede boa saúde, recuperação depois de uma doença, segurança nas estradas, eu que viajo muito, um bom emprego, sucesso nos exames, no vestibular do filho, as necessidades emocionais, sucesso na nossa solicitação
do financiamento e coisas desse tipo, e por aí vai. São coisas terrenas, não é? A gente está sempre se lembrando de coisas temporais, de coisas passageiras. E reforço aqui desde o início que o conteúdo das nossas orações, a sua intensidade, a nossa agenda vai de fato revelar as nossas ansiedades, as nossas ambições, aquilo que realmente nós almejamos, desejamos na vida. Paulo é diferente e é um exemplo a ser seguido. Olhando para esta oração, se vocês perceberam, o texto que nós lemos é uma oração, é uma das orações do apóstolo Paulo. E recorrendo a um teólogo muito importante, já falecido, chamado John Stott, ele ilustra o encadeamento da oração do apóstolo Paulo como se fosse uma escadaria, degraus de uma escadaria, em que ele sobe por essa escadaria e aspira que a igreja também suba juntamente com ele, na compreensão, na experimentação dessas bênçãos espirituais. E há pelo menos aqui nessa oração 4 degraus, você pode perceber isso, cujas palavras-chave são força, amor, compreensão e plenitude. Depois você olha o texto com calma e faça essa análise junto comigo. Mas no começo, inicialmente, ele ora para que a igreja seja fortalecida pela inclusão de Cristo neles, na igreja, mediante o Espírito. O segundo degrau, ele ora para que esses crentes sejam arraigados, alicerçados, fundamentados em amor. Em terceiro lugar, o terceiro degrau dessa escadaria, Paulo ora para que eles conheçam o amor de Cristo em todas as suas dimensões, embora isso não possa ser totalmente compreendido, porque é algo que excede a todo o entendimento, está além do nosso conhecimento. E finalmente ele ora, no 4º degrau, para que a igreja seja tomada de toda a plenitude de Deus. A gente vai refletir nessa manhã só no 3º degrau e conhecer, não é? Buscar o conhecimento do amor de Cristo em todas as suas dimensões. Eu recordo o texto aqui, o versículo 19, 18 e 19, que diz: a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento. Veja que Paulo ora para que a gente possa compreender a vastidão, a imensidão do amor de Cristo, compreender o amor de Cristo que excede a todo entendimento. E aí eu fico me perguntando, parece que é um paradoxo aqui, há uma contradição. Como é que a gente pode entender algo que não pode ser compreendido? Ele parece que se contradiz, né, na sua oração. Compreender na sua plenitude o amor de Cristo que excede a todo o entendimento. Então, veja que aqui nessa oração, na verdade, sugere pelo menos 2 aspectos dessa compreensão. Primeiro, compreender e conhecer. Logo, o primeiro aspecto sugere uma compreensão intelectual, não é? Representa-se apossar-se de alguma coisa intelectualmente, compreensão. Mas o segundo aspecto, expressado pelo verbo aqui conhecer, que tanto no grego quanto no hebraico, traz a ideia de experimentação, um conhecimento alcançado pela experiência. Portanto, essa súplica implica que os crentes tenham um conhecimento objetivo do amor de Cristo e uma profunda experiência nesse amor.
Tendo posto isso, eu quero refletir com vocês, nessa manhã, sobre as insondáveis dimensões do amor de Cristo. E eu destaco aqui 4 verdades expressas nos verbos da oração do apóstolo. Primeiro aspecto é que esse amor de Cristo, que precisamos experimentar diariamente e conhecer no caminho pelo qual somos chamados a andar, é infinitamente largo para abranger um número incontável de povos e pessoas. A largura deste amor. E há vários lugares nas Escrituras Sagradas em que esta dimensão é posta diante de nós de maneira extraordinária. Por exemplo, nós lemos em Gênesis que Deus prometeu a Abraão: te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia da praia do mar. Farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a tua descendência. Isso nos deixa perplexo, esta largura do amor de Deus, o alcance deste amor. Porque quem é que pode contar as estrelas? Isaías diz que somente Deus pode contá-las, chama cada uma pelo seu nome e nenhuma lhe vem a faltar. Hoje em dia, a estimativa só na nossa galáxia é que haja pelo menos 100 bilhões de estrelas. E que além desta galáxia, há 100 bilhões de outras galáxias. Isso é o que se pode mensurar na nossa pequenez, na nossa finitude. Também o livro do Apocalipse nos mostra, encontramos estas palavras: com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo e língua e povo e nação. Está lá em Apocalipse capítulo 5, versículo 9. E há um outro texto bíblico que vai nos dizer, depois destas coisas, vi e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos, línguas, e diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro, pertence a salvação. Ora, quando a gente olha para os nossos dias, para a igreja, para a nossa cidade, a gente fica assim, um tanto desalentado. Ainda mais com a apostasia dos nossos dias. E aí a gente conclui que nós somos um número insignificante dentre a humanidade. E às vezes o nosso pensamento tende a nos deprimir. E a gente começa a se desanimar. E a gente começa a ver tantas coisas acontecendo e a gente fica preocupado com o futuro da igreja. Com o secularismo que vai tomando conta de tudo. Mas quando a gente pensa nessa dimensão do amor de Cristo, a gente se sente revigorado, porque a gente entende que, mesmo com toda essa decadência, há no mundo, em cada país, em cada continente, em cada lugar, independente da cor, da cultura, homens e mulheres que regularmente se aproximam de Deus, que são chamados por Deus, que congregam constantemente, que glorificam o nome do Senhor. E certamente, na consumação dos séculos, nós vamos olhar aquela multidão inumerável e nós vamos ficar extasiados por compreender que o amor de Cristo, a largura do amor de Cristo, a quantidade de pessoas que foram alcançadas, independente da miséria e do pecado de toda a humanidade, independente do adversário, do diabo que nos aflige. Assim que a gente começa a compreender a amplitude do seu amor, a gente ergue a cabeça, o nosso coração se aquece e a gente volta a cantar, porque percebe que está dentro desse número imenso, grandioso de pessoas, e que embora
apenas um ser humilde que somos, um pequeno grão, uma pequena fagulha diante de toda esta criação, Cristo nos amou e por causa da largura do seu amor, Ele nos alcançou e a gente vai se deleitar para sempre na sua presença. Segundo aspecto, fala do cumprimento, e eu entendo que este amor de Cristo por nós é infinitamente cumprido para atravessar toda a eternidade. Quando penso nesta verdade, eu entendo que aqui está comunicando o caráter infindável do amor de Cristo. E às vezes nós lemos nas Escrituras expressões como essa: de longe se me deixou ver o Senhor, dizendo, com amor eterno eu te amei. Com amor eterno eu te amei. Por isso, com benignidade eu te atraí. Ora, o que a gente aprende é que a dimensão do cumprimento desse amor começou onde? Na eternidade. Antes de existir qualquer coisa, antes da existência de qualquer anjo, de qualquer criatura, de qualquer elemento material, lá na eternidade, antes da criação do mundo, do homem, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito entraram numa aliança, num acordo, um acordo concernente à salvação daqueles que haveriam de ser salvos pelo Senhor Jesus Cristo. Na eternidade, o Filho, como representante desta nova humanidade, entrou numa aliança com seu Pai, no sentido de que Ele nos salvaria, nos resgataria. O Pai, em aliança com o Filho, concordou dar privilégios e bênçãos aos que foram dados ao Filho, a Jesus Cristo. As Escrituras dizem que Jesus diz que todo aquele que o Pai me dá, vem a mim. Ou seja, na eternidade, Deus nos deu como presentes para Jesus, o Filho, como resultado da sua obra de salvação. Sendo assim, o amor de Cristo por nós não veio à existência repentinamente, como que de surpresa. Ele existia antes de iniciar o tempo. Daí lemos que o nosso nome foi escrito no livro do Cordeiro, que foi morto antes da fundação do mundo. Ora, daí o pensamento, antes de existir uma cruz lá no Gólgota, lá na caveira, lá na eternidade, já existia uma cruz no coração de Deus. Esse é o pensamento de um teólogo, uma reflexão de um teólogo com base nesse versículo. Antes da cruz se concretizar historicamente, há 2000 anos atrás, a cruz já estava no coração de Deus, por causa do seu amor por nós. Isso é algo que nos alegra, nos deixa extasiado. O amor de Cristo não veio à existência repentinamente. Éramos conhecidos por Ele, os nossos nomes foram escritos no seu livro lá na eternidade. Deus pôs o seu coração sobre nós antes do início de todas as coisas, antes da fundação do mundo, antes de existir o tempo. Começou na eternidade, continua no tempo e atravessa o tempo e chega a outra eternidade. É um amor sem fim. Sendo assim, nós devemos estar seguros de que o amor de Deus por nós, no caminho, na caminhada, nunca vai mudar, nunca vai sofrer variação. O amor de Cristo sempre será o mesmo. Veja que a dimensão deste cumprimento é uma linha ininterrupta, sem variação. Aconteça o que acontecer, o amor de Cristo por nós não diminui, não cessa de repente para começar novamente. É um amor que nunca nos abandona, nem perde a esperança quanto a nós, porque sabe que seu plano há de ser concretizado. E é importante que a gente medite nesse amor, no caminho, porque fazemos isso algumas vezes e a gente é levado a pensar que Ele se esqueceu da gente,
ou que Ele nos abandonou quando a gente passa por aflições, por problemas, por obstáculos no caminho, enfrentamos dificuldades, nós temos aquela tendência de perguntar: onde está o seu amor? Verdade? Está sempre aí. O amor de Deus não muda, está sempre presente. A falha está em nós, que não conseguimos contemplar. É por isso que o apóstolo Paulo ora para que a gente possa compreender o comprimento do seu amor. O apóstolo Paulo vai expressar essa verdade com outras palavras na carta aos Romanos, no capítulo 8, versículos 38 a 39. Esse texto vocês conhecem. Estou certo de que nem morte, nem vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada será capaz de nos arrancar da mão, nada será capaz de diminuir o amor de Cristo por nós. Lembrem-se, o amor de Cristo por nós não é uma paixão de verão. Lembram? Os mais antigos lembram essa expressão: é só uma paixão de verão, né? Quando morava no interior, ia para a praia, bom, vou arrumar um amor lá, mas é só uma paixão de verão, um amor passageiro, um amor temporário. Não, o amor de Cristo não é assim. Ele não sofre variação, não sofre mudança, não diminui e não cessa, é eterno. Começou na eternidade, atravessa a linha do tempo e chega a outra eternidade. Mas ainda mais dois aspectos a ser tratado, e eu preciso correr porque o tempo já está acabando. O amor de Cristo é infinitamente profundo, a profundidade do amor de Cristo, a ponto de Deus deixar a sua glória e se humilhar por nós miseráveis pecadores. Infinitamente profundo. Lembre-se que eu estou qualificando como algo infinito, não é? Como Paulo diz, não dá para ser compreendido em toda a sua extensão, mas temos que meditar nele. Ora, quando a gente considera a profundidade do amor de Cristo, nós temos que pensar naquilo que ele escreveu aos Filipenses, lá no capítulo 2, onde se vê a profundidade do amor de Cristo em dois casos principais. Primeiro, no que ele fez. Ou seja, na eternidade, o Senhor era em forma de Deus, era o Deus Filho, no seio do Pai, desde a eternidade. Mas o apóstolo nos diz que ele não teve por usurpação o ser igual a Deus. Significa que ele não considerava a sua igualdade com o Pai, aqui encarnado, como uma presa a agarrar-se a todo custo. Pelo contrário, não é? Ele não pensava assim: bom, eu sou o Filho de Deus, eu sou Deus com o Pai, com o Espírito, então jamais eu vou sofrer uma afronta, jamais eu aceitarei uma humilhação. Não, pelo contrário, quando ele veio, a Bíblia nos diz que ele se despiu daqueles sinais da sua glória eterna. Ele veio a este mundo de pecado e vergonha, fazendo-se semelhante aos homens na forma de homem, exceto no pecado. É o amor de Cristo que excede todo entendimento, deixa a sua glória, humilha-se, adentra no ventre da virgem, vem viver como homem nesse mundo. E a gente pensa naqueles fatos que aconteceram na sua vida terrena, acerca da sua humildade, da sua simplicidade, da sua pobreza no lar onde nasceu. A gente recorda o que aconteceu com ele enquanto ele esteve no mundo, como ele realizou tarefas servis, lavou os pés dos discípulos. Ele que era igual ao Pai, o Filho, o Deus eterno. E aí a gente pensa como ele sofreu nas mãos dos homens a incompreensão, o ódio, a falsidade. A gente pensa no sofrimento com o cansaço, a fome, a sede, os homens lançando mãos cruéis sobre ele, prendendo, julgando, zombando, escarnecendo, cuspindo no rosto santíssimo de Deus, que se humilha
e que se deixa sofrer por amor a nós. A gente lembra dos homens condenando, açoitando. Imaginamos Cristo, lembramos de Cristo cambaleando, carregando a cruz pesada a caminho do Gólgota, sendo cravado no madeiro. As suas expressões de agonia, de sede, a dor que padecia, no terrível momento em que os nossos pecados foram postos sobre ele, quando ele perde de vista a face do Pai temporariamente. Deus meu, por que me abandonaste? E quando morre, é sepultado, é posto num sepulcro. O Deus eterno, o autor da vida, o Criador de todas as coisas, morto numa tumba. Por que ele fez tudo isso? A resposta é: por causa do seu amor por mim e por você. Tal é a profundidade do seu amor. Seu amor nos traz mais alento ainda quando nos lembramos que não havia nada em nós que atraísse esse amor. Não havia nenhuma beleza no nosso estado natural. Nós éramos criaturas sem esperança. Porque as Escrituras nos revelam acerca da nossa condição como uma condição de miséria. Romanos capítulo 3 diz: não há um justo, nenhum sequer. Deus, Cristo, não se humilhou, não sofreu por causa de gente boa, gente boazinha, gente santa. Não, ele veio atrás de pessoas da pior espécie, gente miserável, gente pecadora. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram, juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. A sua garganta é sepulcro aberto, com suas línguas tratam enganosamente. Peçonha de áspides está debaixo dos seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue. Em seus caminhos a destruição, miséria, não há conhecimento, o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. E aí ele conclui: ora, nós sabemos que a lei diz que aos que estão debaixo da lei, o diz que para que toda a boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Cristo veio em busca e amou intensamente, profundamente, gente condenada, gente que não presta, como eu e você. Assim nós éramos, e assim Cristo nos amou. Foi para esse tipo de gente que Cristo veio. É por isso que as Escrituras diz que ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus inimigos. E Paulo vai dizer: Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. E se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados por Deus pela morte do seu Filho. É esse tipo de gente que Cristo amou profundamente. Tudo isso ele fez por pessoas pecadoras, que eram inimigas de Deus. Essa é a medida do seu amor. Ele veio do céu, desceu às profundezas da morte, ressurgiu por pessoas dessa natureza. Mas ainda preciso meditar no quarto aspecto em que o apóstolo Paulo nos apresenta. Ele diz sobre a altura do amor de Cristo, e eu gosto de pensar que é um amor infinitamente alto, para estarmos unidos com Ele por toda a eternidade. Mediante esta dimensão, o apóstolo expressa o propósito final, o propósito supremo com relação a cada um de nós. Ou seja, este é o meio pelo qual ele descreve a altura que Deus propõe nos elevar. O seu amor é tão grande por nós, que ele nos uniu a Ele, de fato, estamos unidos a Cristo. Ou seja, fazemos parte do seu próprio corpo. É por isso que em Efésios, capítulo 5, nos diz que nós somos membros
do seu corpo. Seu amor fez isso por nós. Estamos unidos ao corpo de Cristo. E em Filipenses, no capítulo 3, versículos 20 a 21, nos diz que Ele nos salva não apenas num sentido espiritual, mas Ele veio também para salvar os nossos corpos. Ele se propõe a redimir-nos inteiramente, pelo que aguardamos do céu a vinda do Salvador. Veja o que está registrado aí. Quando Ele vier, Ele transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder, sujeitar também a si todas as coisas. E a gente vai ainda mais longe, a gente se lembra da sua última oração. Quando Ele estava na terra, Ele orou com estas palavras: Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória. Veja que o amor de Cristo por nós não conhece limites, não tem fim. O seu desejo, quanto a nós, é que estejamos com Ele e vejamos da glória que Ele compartilha, algo dessa glória que Ele compartilha com o Pai, desde toda a eternidade. Ele não se satisfaz em conseguir o nosso perdão, em livrar-nos apenas da corrupção deste mundo mal. Ele quer que estejamos com Ele na eternidade, para todo sempre, na glória, onde passaremos a existir com Ele para todo sempre. O apóstolo João, descrevendo esta altura do amor de Cristo, diz o seguinte: vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados de filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhante a Ele, porque assim como é, o veremos. Seremos transformados espiritualmente, fisicamente, psicologicamente, e todo o nosso ser, toda a totalidade do nosso ser será transformada. Não haverá defeito, não haverá mancha, não haverá ruga, seremos perfeitos, completos, cheios de toda a plenitude de Deus. Eu quero considerar com você, a partir dessa reflexão, que segundo este amor do apóstolo Paulo, que nos alicerça, que nos dá base, que nos dá fundamento, que nos dá suporte, que nos une uns aos outros e que nos liga a Deus, o Criador. E a gente tem que pensar nessas verdades, ou tentar diariamente captar um vislumbre desse amor de Cristo por nós, embora isso não possa ser totalmente compreendido. Mas eu penso que até mesmo na eternidade, esse será o tema das nossas reflexões, viu, reverendo? Refletir sobre o amor de Deus em Cristo Jesus, que não pode ser compreendido, nem mesmo na eternidade. Eu penso assim, que nem lá nós conseguiremos compreender toda a imensidão deste amor de Cristo. E aí algumas perguntas que a gente tem que fazer para nós mesmos, cada um individualmente. Você se sente triste quanto à sua vida? Você já compreendeu que Cristo o ama de uma forma indescritível, que Ele dedicou todo o seu amor por você? Você já compreendeu a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Deus por você? Se estivermos cheios desse amor e do conhecimento deste amor, a gente não se assusta mais com as provas, com os obstáculos do caminho. Nós vamos continuar perseverando, lembrando desse amor, que não muda, que não sofre mutação. É esse amor, a compreensão, a reflexão, a certeza, a experimentação desse amor que nos faz poderosos, fortes, para poder continuar na caminhada, no caminho que Cristo nos propõe. Aí está o porquê o apóstolo orava sem cessar em favor dos crentes. Quando a gente tem compreensão dessas coisas, precisamos de algo mais? A gente precisa de prosperidade financeira? A gente tem que ficar se lembrando constantemente dos nossos problemas de saúde, preocupados com isso?
quando a gente entende, compreende a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhece o amor de Cristo, que excede a todo entendimento, a pauta das nossas orações mudam. E aí a gente tem a certeza de que não foram os pregos que seguraram Cristo na cruz. Os homens maldosos foram lá e crucificaram Jesus, e ele não pôde descer de lá. Alguém até naquele momento final disse: olha, se tu és o Filho de Deus, era a voz do diabo, tu és o Filho de Deus, salva-te a ti mesmo, desce daí. Você imagina que Cristo não poderia fazer isso? Claro que ele poderia. Não eram os pregos que seguravam Cristo na cruz, foi o seu amor sem fim, insondável, por causa um de nós que segurou Cristo na cruz. Que Deus nos abençoe.